Olá, feras da turma Leão! A gente vai prosseguir aqui sobre o estudo literário da segunda geração moderna. Então, nós já vimos sobre a poesia, vimos a Cecília, vimos o Vinícius de Moraes, que se destacaram na parte da poesia. A gente vai passar, então, para a parte da prosa. Então, a poesia é um texto escrito em versos e dividido em estrofes. A prosa é um texto com as linhas corridas e é dividido em parágrafos. Então, na prosa, a gente tem a geração de 30 em relação à prosa, voltada mais para um caráter social. Então, esse caráter social, ele está ligado à parte regionalista, tá ok? Então, a gente diz que é um movimento neorrealista ou regionalista. Por quê? Vai tratar de aspectos, tá ok? De algumas regiões do país, principalmente, sobretudo, a região do Nordeste. Então, vão destacar parte daquela região, os problemas, os conflitos que tem ali, os problemas naturais, de seca, de fome, tá, ok? As consequências que a seca irá trazer para os moradores, as decisões que as pessoas terão de sair do Nordeste para os grandes centros urbanos em busca de uma melhoria de vida. Então, tudo isso é refletido nessa prosa de 30, tá ok? E a gente tem o início desse período com a obra A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Ela foi escrita em 1928, tá ok? Então, marcou exatamente essa fase da prosa de 30, tá ok? E aí, o que vai ter nessa prosa? Quais são as temáticas? Vão ser feitas denúncias relacionadas às desigualdades sociais e injustiças que haverão. Então, os coronéis que detinham poder das fazendas, dos engenhos de cana-de-açúcar. Então, eles governavam aquela região. E qualquer pessoa que fosse contra aquilo que eles instituíam, elas perdiam a vida, né? Elas tinham represálias contra elas. Então, tudo isso influenciava na forma como os escritores analisavam aquela região, tá ok? Então, tinha um caráter informativo, um caráter denunciativo, né? Um caráter reflexivo. Então, tudo aquilo que passava por aquela região, como a vida das pessoas era influenciada por todos aqueles aspectos que eram colocados ali, tá? E a gente tem uma questão de determinismo também muito frequente nesse meio, né? A pessoa já é determinada a viver as coisas, então, por mais que tentasse fugir, não conseguiria, tá? Então, o final, ou você lutava para mudar aquele quadro, ou você iria morrer ali, de alguma forma, ou de fome, né? Ou de morte morrida, ou de morte matada. Vamos colocar assim. Então, ou você levaria, sua vida teria cabo, ou porque você é contra, ou porque você vai tentar lutar, né? A gente percebe que tem alguns filmes, né, que tratam sobre esses assuntos, sobre essa questão do Nordeste. Até hoje em dia, a gente também vê alguns casos, né? Não é muito falado, mas a gente sabe que existe, né? Os coronéis que mandam na região, né? A palavra deles é a que vale, e isso influencia na vida dos habitantes daquele lugar, tá ok? E o escritor desse período, ele tinha que ter um conhecimento profundo de toda aquela situação em que se vivia nas regiões, principalmente no Nordeste, como já foi dito, tá ok? A narrativa, ela vai ser linear, ou seja, um fato ocorrendo atrás do outro, tá? Ele segue uma sequência cronológica de acontecimentos. Então, isso é uma narrativa linear. Ela segue uma linha temporal de ocorrência dos fatos, tá ok? Ele tem essa questão romântica, essa visão, né, de exaltação da região, também tem a ver. Então, a gente percebe que nenhuma obra literária ela é pura. Ela sempre vai ter um contato com as outras partes artísticas anteriores. Isso vai influenciar toda a sua vida, é a influência das suas vivências,
das suas experiências, dos contatos, das leituras, daquilo que você ouve, tá ok? Da sua família, e tudo isso é um contato. E você não sai de uma fase artística para ir para outra, mesmo que você negue aquela fase anterior, ela vai te influenciar, mesmo que seja para você fazer o contrário dela, mas ela vai te influenciar de alguma forma, tá ok? Então a gente percebe uma diversidade cultural. Então, as camadas mais ricas, as camadas mais pobres, é aquilo que você, o dinheiro não pode te dar, o outro que tem um carro, e a gente vê essas desigualdades até hoje, né? Alguém que tem uma casa de milhões e outra pessoa que tem uma casa de tábuas, né? É uma desigualdade social. Isso tudo reflete nas obras, né? Você percebe exatamente isso. A pessoa que não tem condições, não tem oportunidades, e outras que já têm, viajam, faz isso, faz aquilo outro. Tudo isso já era notado nessa geração de 30 para escrever as suas obras, tá ok? Então a gente tem esse romance social, romance como uma narrativa, como uma opção de narrativa, tá ok? Que tem vários desenrolares ali dentro da história. Esse é o romance, é você ter vários desenrolares, né? Tem vários personagens, vários fios condutores, é uma obra mais extensa do que um conto, que é uma crônica. Então a gente tem essas características aí em relação à prosa de 30, essa segunda fase moderna, tá ok? Da nossa literatura brasileira. E aí nós temos o seguinte, um autor que se destacou. Nós vamos ver outros autores dessa fase, mas a princípio a gente vai ver o José Lins do Rego, tá ok? E aí nós temos esse autor que escreveu O Menino do Engenho, de 1932, tá ok? E aí, como o nome já se percebe, ele vai tratar sobre esse engenho de açúcar no Nordeste, tá ok? Como os trabalhadores, eles vivenciavam esses engenhos, quais são as condições de trabalho, até mesmo subhumanas, de exploração infantil, tá ok? De ter que trabalhar, às vezes em troca só de comida, né? E não ter uma condição digna para esse trabalhador. Então isso tudo era denunciado nessa obra do José Lins do Rego, tá ok? E aí a gente tem esse período dessa realidade, né? Que os trabalhadores de engenho viviam, condições subhumanas, até mesmo a queda desses engenhos, a decadência desses engenhos de açúcar, tá ok? Então a gente tem esse período, tá? Esse período está em relação à prosa, está lá na página 29, tá? São os autores regionalistas, então vem falando sobre ele, vem falando sobre um exemplo, e a seguir a gente tem os exercícios, tá? Os exercícios mesmo começam na página 30, então página 30 até a página 32, do 1 ao 10 a gente tem os exercícios sobre a narrativa, né, a prosa da segunda fase moderna, tá ok? Então, qualquer dúvida, só entrar em contato e até a próxima.